Vamos assentar. Claro que todos nós vamos fazer esta oração, mas convido de maneira especial aquelas pessoas que estão vivendo algum momento na sua vida de desespero, falta de horizonte, você não sabe ao certo o que fala ou o que faz, quem pode te ajudar. Talvez você confiava em algo que não te trouxe tanta paz assim. Claro, todos nós vamos rezar preparando o coração para esta pregação. Quem desejar, vamos fechar os nossos olhos. Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez, nos colocamos na vossa presença para partilharmos lições de vida, de fé, de esperança. Senhor, Tu sabes claramente qual a palavra que será dirigida a todos nós. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, para acolhermos a Tua palavra esta noite. Nós viemos aqui para Te escutar, Senhor. Que a Tua palavra nos dê direcionamento, alegria. Que esta palavra possa iluminar os meus passos e a minha casa. Que eu possa sair daqui tocado por esta palavra. E uma vez aceitando-a, que a minha vida se transforme. Que o meu coração se frutifique. E que eu possa, no meu dia a dia, contemplar a presença de Deus. Que assim seja. Amém. Amém? Meus irmãos, li uma frase hoje, achei muito interessante. Penso ser interessante partilhar com vocês. Estava escrito assim: em terra dura não adianta semear. Quer dizer, pessoa de cabeça dura, pessoa que não muda, não é? Terra dura, não adianta você falar nada que não vai resolver. Mas eu interpreto para a palavra de Deus. Quem aí, claro, nós não somos pessoas da zona rural, mas pode ser que há alguém aqui que tem uma horta em casa, que tem um sítio, etc. Quem aqui já mexeu com plantação, nem que seja plantar uma samambaia, plantar um chatina na sua casa, você sabe muito bem, né? Quem já mexeu com isso? Então eu estou falando para um povo que entende o que eu vou dizer. Adianta você jogar semente em terra dura? Terra pisada? Não. Todos sabem que a primeira coisa é preparar a terra, é revirar a terra, é tirar espinho, tirar pedra, deixar uma terra bem adubada para que a semente caia e germine. Se você pega a melhor semente e a joga numa terra dura, uma terra árida, a semente morrerá, a semente secará, a semente não germinará. E eu gostei muito deste pequeno pensamento, pode parecer uma coisa até para alguns sem sentido, porque a palavra de Deus é essa semente, que a cada missa, a cada oração que você faz, a cada leitura que você realiza, é uma semente caindo no seu coração, na sua mente. Mas se a pessoa tem um coração duro, se a pessoa tem uma mente dura, e ela não se abre a coisas novas, ela vai vir à missa, ela vai rezar, ela vai ler a Bíblia um ano, e semente nenhuma vai germinar, semente nenhuma vai frutificar, e ela verá tantas pessoas felizes, e ela que está recebendo a mesma semente, não está vendo nada. O problema nunca esteve na semente, o problema sempre está no nosso solo, que é o nosso coração e a nossa mente. E a palavra de hoje está em Atos, capítulo 16. Eu vou pegar apenas poucos versículos, para você entender um versículo. Lá na frente, eu vou citar os subtítulos da minha Bíblia. Atos, capítulo 16. Na minha Bíblia, de 1 a 8, tem o subtítulo
Paulo convida Timóteo. Depois você leia lá. Tem um segundo título, subtítulo, do versículo 9 ao 15. Anúncio em Filipos. Era a cidade, por isso carta aos filipenses, quem morava em Filipos. Depois vem do versículo 16 ao resto do capítulo, versículo 14, prisão de Paulo e Silas. A pregação de hoje está neste contexto de Paulo e Silas presos. Eu vou resumir, que a pregação não é sobre isso. Eles estavam presos, com fome, com sede, foram açoitados. Depois de terem feito muitas chagas, os jogaram na prisão. Prendeu-lhes os pés. Então eles estão presos. Este é o contexto da leitura. A pregação de hoje começa no versículo 25, para você entender o que vai acontecer à frente. Eu não vou ler esse texto, porque o tema da pregação não é a prisão de Paulo e Silas, é o que aconteceu lá, quando eles já estavam presos. Versículo 25, agora eu leio. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, de repente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos os presos. Acordou o carcereiro, estava tirando uma soneca. Acordou o carcereiro e, vendo as portas todas abertas, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas ele ia cometer suicídio ali. Mas Paulo gritou: não te faças mal, estamos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou: senhores, que devo fazer eu para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo. Está aqui o versículo 31 do capítulo 16 dos Atos. Quem diz essa frase é Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam na casa. Então, naquela mesma hora, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Amém? Vamos só fazer um contexto aqui. O cara estava com a espada para tirar a sua vida. Suicídio, desespero geral, descontrole emocional. Poucos instantes à frente, ele está com a sua família, à mesa, com um sorrisão nos lábios. Como que uma pessoa muda tão rápido? Como que alguém que estava prestes a tirar a própria vida com uma espada
está a poucos momentos à mesa com a sua família, sorridente. Vamos voltar à leitura para entendermos quem é o carcereiro. A minha pregação é sobre este homem, que nome não tem, mas ele não está ali por acaso. Filipos era uma cidade formada por soldados que depois da guerra não voltaram para Roma. Roma, naquela época, um lugar cheio de problemas, faltava água, faltava comida, faltava segurança, e o que fariam tantos soldados voltando para Roma? Aumentaria o problema. O general daquela época teve uma ideia: nós não vamos voltar a Roma, nós vamos fazer deste local a nossa cidade. Filipos será a nossa casa. As leis de Roma valem aqui. A sua patente que teria em Roma, você terá uma patente maior aqui. Então aqui você vai se casar, vai ter a sua família, é aqui que nós vamos ficar mesmo. E eles estruturaram uma bela cidade, que era sustentada pelo Império Romano. O imperador de Roma tinha voz e vez em Filipos. E aqueles que abalaram, ou que não confiavam no império, os inimigos do império, eles eram jogados na prisão. E havia um cargo de confiança que era almejado por todos. Qual era o cargo? O carcereiro. Porque a missão dele era muito tranquila. Todos estavam presos, ele tinha que fiscalizar se eles estavam ali mesmo. Ele tinha uma regalia de morar próximo ao trabalho. Você veja aqui que ele, ora está na prisão, ele sobe, já está com a sua família. Ele não trabalha ao sol, ele não carrega peso, ele não tem patrão. E tem um salário muito bom. Era um cargo de confiança daquele que o colocou, porque ele tinha respaldo no Império Romano. O imperador sabia que em Filipos havia um homem que era um carcereiro exemplar, que punia, que açoitava e que vigiava. A pergunta é: qual é o contexto da vida deste carcereiro? A vida toda, o que ele fez no Império Romano foi para que ele chegasse a ser o carcereiro. O sonho deste homem era ser carcereiro. Hoje não, mas há 2000 anos atrás, um trabalho cobiçado, uma patente alta, era alguém importante. Qual é o teu sonho? Aquilo que você anda fazendo, o estudo que você está buscando, as pessoas que você se rodeia, os lugares que você vai, você quer chegar aonde? Todos nós queremos chegar a algum lugar. E é um ditado que diz assim: se você tem um sonho e quer realizá-lo, faça todo dia algo, por menor que seja, em direção ao seu sonho. Quem espera não alcança. Você precisa ter atitude. Este homem teve atitude. Só que para o império não existia algumas palavras. Não existia a palavra desculpa. Não existia a palavra atrasei. Não existia a palavra perdão. Não existia a palavra misericórdia. Você tem algo para fazer no império? Faça! Porque se você falhar, você vai perder a tua vida, você e a tua família. Você vai perder a tua vida. A sua mulher não pode herdar herança, ela será uma viúva desvalida,
os seus filhos serão jogados na sarjeta, o império dá tudo, mas você não pode errar com ele, você não pode vacilar com ele, você não pode pecar contra ele. A pessoa tem tudo se está com o império, tudo com ele, nada sem ele, amigo dele, inimigo mortal sem ele. E o carcereiro estava ali, e junto com os outros presos, Paulo e Silas. O carcereiro os trancou e foi dormir, estava tirando um cochilo. Por que não? Todo mundo preso mesmo, não tinha luz elétrica, tudo aquele breu, vamos tirar uma pestaninha. Paulo e Silas, aqui já vem uma lição para nós. Ao invés de reclamar, de blasfemar, de questionar, eles elevaram um hino de louvor a Deus. Não cabe na minha cabeça, no nosso coração, tanta gente que frequenta missa, que conhece a Deus, que conhece a palavra, e acontece qualquer coisa, a pessoa não sabe louvar, ela sabe reclamar, e reclama de tudo. Uma pessoa que reclama de tudo, segundo a Bíblia, ela não tem uma espiritualidade polida. Ela pode ter até uma crença, ela pode até ter mas aquela fé de em tudo dar graças, está faltando uma polidez aí. Paulo e Silas não perguntaram ao outro: mas Paulo, nós pregamos, nós falamos de Jesus, nós fizemos o bem, nós curamos em nome de Jesus, por que Jesus deixou acontecer isso conosco? Não tem essas frases na Bíblia. Eles açoitados, com as costas sangrando, algemados, cantavam louvores ao Senhor. Paulo de um lado, Silas do outro, e a palavra vai dizer que todos os prisioneiros os escutavam. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, de que tinham prisioneiros que pensavam: são loucos, receberam o que receberam, estão louvando ao Senhor. Eu não tenho dúvida de que houve até quem gritava assim: oh, quero dormir! Ou não? Por muito menos você ouve coisa pior, por muito menos as pessoas perdem a paciência. Ah, meus irmãos, mas onde existe o louvor, existe o milagre. Se você quer um milagre na tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua saúde, passe a glorificar a Deus. E por pior que sejam as situações, não reclame, não blasfeme, não perca a fé. Deus é por você. Paulo e Silas sabiam disso, eles gritavam, clamavam, louvavam. Por que muitas pessoas não veem milagres na vida? Padre, hoje não acontece milagre nenhum, né? Nenhum, que chato como você, meu irmão. Deus está correndo, você só reclama. O louvor precede o milagre. Se você quer ver milagre na sua vida, louve a Deus. Eu, quando faço visita ao hospital, seja no câncer, seja uma pessoa que operou, uma pessoa doente, o meu conselho é: eu sei que está doendo, eu sei que não está fácil, eu sei que não é fácil esse calor ficar sem tomar banho, deitado o dia todo nessa posição, com feridas no corpo, talvez até, mas eu falo com a pessoa: você pode não entender, mas louva a Deus. Louva a Deus, porque o louvor precede o milagre. Acredita que o Senhor está preparando algo maior e melhor, oculto aos teus olhos, mas louve a Deus. Paulo e Silas sabiam disso, eles começaram a louvar. E louvar, meu irmão, o louvor treme a terra, o louvor move o céu. Houve um terremoto tão forte, mas o negócio sacudiu tanto que abriram todas as celas. E o carcereiro acordou. Quando o carcereiro acordou, a leitura diz que não tinha luz. Naquela época não tinha luz. Ele arruma uma luzinha, uma vela, acende, ele vê todas as grades abertas. E a leitura diz que ele supôs
O que é uma suposição? É o contrário de certeza. Certeza é, suposição, acho. Ele achou que os presos tinham fugido. Gente, já aconteceu alguma coisa na sua vida, na minha já, que a sua vida toda passou na sua frente em 5 segundos, sim ou não? E não fala que, pai, eu nunca vi isso, um dia você vai ver. É a hora, meu filho, que o filho chora e a mãe não vê. É aquele susto, a hora que você vê que vai dar errado, a hora que você vê que você está em perigo, na hora, passa nos seus olhos os flashes da sua vida. Meu caro, hora que o carcereiro viu as celas abrir, todas abertas, os olhos dele se abriram e ele viu a vida em 5 segundos de desespero. O que passou pela mente dele na hora? Estou na água, perdi a posição, vou ser chacota para os outros. Todos os soldados que moram em Filipos vão me acusar de ter soltado esses presos, porque é impossível todas as celas se abrirem. Alguém vai alegar que eu estava topado, ou que eu bebi muito vinho. A minha mulher será uma escrava, será violentada, os meus filhos ficarão a Deus dará. Eu serei mandado a Roma para dar explicações a César. Como não tem como conversar com César, que ele não escuta, eles vão me matar e vão colocar um outro cara. Isso tudo passou no flash. O cara viu tudo. Ele falou: quer saber? Eu não quero ver essa tragédia acontecendo. É melhor eu me matar, porque quando chegarem os soldados, eles irão poupar a minha mulher e pouparão os meus filhos, porque eles verão, eles fugiram e mataram o carcereiro. O cara era inocente mesmo. Olha que ele tira a espada, Paulo grita: não te faças mal, pois estamos todos aqui. Já ficou assim? O cara pegou a vela e passou por cela. Ninguém fugiu. E uma pergunta que eu me fiz: Paulo e Silas até entendo que não fugiu, mas o resto da galera, por que ninguém correu? Porque eles viram uma ação sobrenatural de Deus. Quem abriu a cela não foi o carcereiro. Quem abriu a cela não foi Paulo e Silas. Quem abriu a cela foi o poder de Deus. Deus foi capaz de sacudir aquela cadeia e abriu as celas todas, e ninguém pôs nem o nariz para fora. Depois disso acontecer, eu vou sair ainda, vou ficar quieto aqui para ver o que vai dar. E o carcereiro passou com a vela, ele viu que todos estavam lá. Se você conhece uma pessoa que está vivendo um período na sua vida de desespero, se você conhece alguém que anda falando por aí: eu vou me matar. Se você conhece alguém que já tentou suicídio, ou que anda pensando nisso, é bom você falar para esta pessoa e fazer para ela o que Paulo fez com o carcereiro. Paulo gritou para ele: não te faças mal, eu estou aqui. Custa você fazer visita a pessoas desesperadas, a pessoas que estão a ponto de tirar a prova, e falar: olha, não te faças mal, eu estou aqui, eu estou com você, eu quero ajudar você. Não deixe essa pessoa sozinha. Se ela não quiser sair, fique com ela, ou passeie com ela, cuide dela, para que ela veja: eu não estou sozinho, tem gente perto de mim. Foi esta frase de Paulo que salvou a vida do carcereiro. Você está entendendo como funciona a lógica de Deus? Sim ou não? Como que funciona a lógica de Deus? Vamos pegar o oposto. Como que funciona
funciona a lógica humana. Deixa o carcereiro se matar, deixa o cara se lascar, porque com o carcereiro morto é muito mais fácil da gente fugir. O pensamento mundano é esse: aquele que me faz mal, que morra. Nós matamos a tanta gente. Nós não temos coragem de pegar um revólver, uma faca, ir lá e dar cabo na vida da pessoa. Mas emocionalmente, eu já ouvi várias frases do tipo: fulano morreu para mim, fulano eu não posso ver nem pintado a ouro, meu ex-marido, és muerto para mim, és morrido, muerto. Nós vamos matando as pessoas vida fora e achamos que a morte é só física. Existe a morte emocional, existe a morte sentimental, existe a morte visual. Tal pessoa eu não vejo, tal pessoa não existe para mim. Paulo e Silas fizeram o contrário. Ao invés de desejar a morte para aquele que os feriu e que os mantinha presos, não te faças mal, nós estamos aqui. Interessante que o carcereiro entendeu que ele estava ali como carcereiro na marra por causa do império, e Paulo e Silas estavam lá por amor a um Deus que faz o chão tremer. E ele então vai dizer a Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para me salvar? Ou seja, como que eu saio dessa? Como que eu posso ter a fé que vocês têm? Eu não quero servir ao Senhor de Roma, o império. Eu quero servir a esse Senhor que te libertou da prisão. Paulo, com um sorriso, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Paulo está dando a solução para a nossa tristeza, para o nosso desespero, para o nosso cansaço, para as coisas na sua vida que não dão certo. Primeira coisa, crê no Senhor Jesus. O primeiro tem prioridade, as primícias dos primeiros, Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus. Não fica colocando a sua segurança no Senhor imperador. Coloca a tua segurança no Senhor Jesus e haja como Ele agiu, e faça como Ele fez, e acredite no que Ele disse. Qual que é o nosso problema? A nossa segurança não está sempre em Jesus. A minha segurança é no meu casamento. Eu vou ser feliz o dia que eu casar. Eu vou ser feliz o dia que eu ganhar tantos mil por mês. Eu vou ser feliz quando eu morar naquela casa. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu vou respeitado. Aí você constrói tudo isso, e mais cedo ou mais tarde vem um terremoto na sua vida. E aqui para nós, o carcereiro não teve culpa nenhuma, não foi ele que causou o terremoto. O cara estava cumprindo a função dele, estava fazendo o que ele treinou para fazer a vida inteira. Então ele não estava esperando o terremoto, porque a leitura vai me dizer numa palavra, a palavra é subitamente, repentinamente. Ninguém estava esperando. Aí acontece o que acontece na vida de muitas pessoas que não colocam o seu fundamento em Jesus, confia no casamento, aí recebe um par de chifre para testa fora. Confia na namorada, daqui a pouco termina o relacionamento por WhatsApp. Confia na sua empresa, é demitido. Confia na sua casa, não tem paz. Confia no seu carro, é roubado.
Aí perde-se o marido, perde-se a namorada, perde-se um filho, perde-se o carro, perde-se a empresa. O que as pessoas estão fazendo por aí? Tirando a espada e acabando com a própria vida. Na história humana, dos primórdios da humanidade até hoje, nunca se houve tantos suicídios nos últimos 7 anos, e agravou nos últimos 3 anos. Se você pega a história da humanidade toda e você pega os últimos 20 anos, nós estamos nos matando muito mais do que desde que o homem é um homem na face da terra. E por que as pessoas estão tirando a vida? Porque perdeu o namorado, porque não passou no Enem, porque brigou com o papai, porque não ganhou o PlayStation, porque não subi na empresa, porque não gostava da minha vida, porque não me deram dinheiro. Eu não estou falando que é algo simples, estou falando que é algo profundo, e a raiz de tirar a própria vida é o desespero. Ninguém em sã consciência vai tirar a sua vida. Ninguém em sã consciência vai se jogar do 30º andar de um prédio. Ninguém com sã consciência vai amarrar uma corda no pescoço e pular de uma mangueira. Ninguém com sã consciência faz isso. A pessoa está desesperada. E a pessoa desesperada, ela quer se livrar da dor. E como que eu livro da dor? Tirando a minha vida. Aí eu vou parar de sofrer. Só que o carcereiro pegou o caminho errado, e há pessoas pegando o caminho errado. E por que tantos estão tirando a própria vida? Que confiaram em coisas, confiaram em pessoas, confiaram em posições, mas não confiaram em Jesus Cristo. Não tinham a fé naquele que é capaz de salvar as nossas almas e abrir as nossas prisões. Eu não vou citar nome em respeito aos falecidos, mas você conhece artistas famosos de Hollywood, brasileiros também, há pouco tempo, homens e mulheres, homens que tinham o mundo aos pés, não conseguiam gastar o dinheiro que tinham, mulheres que eram endeusadas na face da terra como musas, pessoas que tinham, segundo a concepção mundana, tudo para ser feliz, acharam pessoas mortas. Elas tiraram a própria vida. Aí vem no jornal a tal da notícia incompleta. Fãs não entendem como que fulano tirou a própria vida se tinha tudo. Ô meu filho, tinha tudo. Tinha tudo o que o carcereiro tinha: casa, família, dinheiro, status, poder. Tinha tudo isso. Mas o que faltava para o carcereiro? Jesus Cristo. Faltava fé. E ele tentou tirar a sua vida, e os discípulos mostram para ele que existe um outro Senhor, que não existe só o Senhor imperador, existe o Senhor Jesus. E aquele cara ficou tão impressionado e tão alegre, que ele ouviu a palavra de Deus, como nós estamos aqui fazendo, como todos que estavam em sua casa, naquela mesma noite. Gente, isso aqui é bonito demais. O carcereiro cuidou deles, lavou-lhes as chagas. Você já viu uma autoridade lavar pé de preso? Já viu uma autoridade cuidar de chaga de presidiário? Naquele momento, o carcereiro entendeu uma coisa: crer em Jesus é prática. Eu tenho que praticar. E quando ele ouviu a palavra de Jesus, com certeza Paulo disse: Jesus lavou o pé dos seus apóstolos. Jesus era humilde, Jesus era acessível, Jesus era simpático. Ele foi na casa de Zaqueu, ele perdoou
perdoou a pecadora arrependida, e do alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na mesma hora, o carcereiro pensou: então, se agora o meu Senhor não é o imperador, mas o meu Senhor é Jesus, eu tenho que agir como Jesus agiria. Então eu vou me transformar em servo, porque o servo mais baixo na escala da servidão eram jovens que moravam na casa dos grandes e ficavam perto da porta com uma bacia e um jarro. Qualquer pessoa que chegasse na casa, ele lavava os pés. Era uma profissão meia sola, não recebia quase nada. Um prato de comida, às vezes um denário. Ninguém queria fazer isso, mas fazia para não morrer de fome. E o carcereiro, uma autoridade, ele se transforma em servo de Paulo e Silas, lavando-lhes os pés e curando as feridas. Em seguida, ele os fez subir para sua casa. Paulo e Silas eram prisioneiros, ele, carcereiro. Agora, ele é um servo que lavou os pés e levou Paulo e Silas para sua casa, pôs-lhes a mesa. E alegrou-se com toda a sua casa, com toda a sua família, pela fé em Deus. Repita comigo. Ele tirou a espada e ia se matar. Ele sentou à mesa e se alegrou com a sua família. Qual das duas situações você prefere? Qual dos dois estados você prefere? Qual atitude que você quer ter? Primeira, pensar em acabar com a tua vida, ou estar com a tua família alegre pela fé, alegre porque você escutou coisas boas? Paulo contou para ele coisas boas. Alegre por ter ajudado. Há um princípio, que eu vou sair da religião, da Bíblia, mas eu volto agora, só para você entender o que eu estou falando. Há um princípio do coaching sistêmico, que o princípio é doar. São 7 princípios, esse é o 6º, doar. Eu sou um doador. Repita. O que é doar? É você ajudar, é você oferecer, é você contribuir, é você salvar, é você alegrar o outro, porque o princípio da doação é o princípio da redenção física, ou, como falam os americanos, a redenção monetária, ou de business, dinheiro. Se eu quero crescer na vida materialmente, não há outro caminho, eu tenho que ser um doador. E há um princípio norte-americano. Os grandes artistas, cantores, atores de Hollywood, grandes e mega empresários, olha para a vida deles, todos sustentam instituições, creches, orfanatos e hospitais, porque são doadores. É doando que você recebe. São Francisco de Assis é dando. Bíblico, princípio bíblico. Veja pelo menos os que têm juízo. Tem gente levando a vida qual o diabo gosta, mas olha alguns jogadores que recebem muito. Eles têm lugares para quem não tem dinheiro, crianças de comunidades treinando, tem lá um uniforme, tem um almoço, tem um lanche da tarde. A rainha dos baixinhos, vou falar o nome, não sabe, tem creche, tem instituições. Grande jogador, vai falar nome em pregação, né? Mas o Cristiano Ronaldo, esse aí, sou fã, fenômeno. Olha a vida do Cristiano Ronaldo, o que o cara já passou, o que o cara já enfrentou. O cara não tinha nada,
Hoje ele sustenta inúmeras instituições e vai lá, está com as crianças, com os jovens, dependentes químicos. A pessoa se torna doadora porque recebeu. E porque recebeu, eu me torno um doador. Olha que beleza. O carcereiro de autoridade. Carcereiro é aquele que mantém você no cárcere. Ele pega quem estava no cárcere e coloca à mesa com ele e com a família, e todos estavam felizes. Quero rezar com você, mas antes de rezar com você, quero só dar um cutucão em você. Nós temos aqui dentro dois lugares: o cárcere e a mesa. Quem está na mesa? Ou melhor, português correto, quem está à mesa com você? Quem você ama? Quem você admira? Quem está no cárcere? Quem você não perdoa? Quem você tem mágoa? Quem você tem rancor? O carcereiro é aquele que pega quem ele não gosta, quem ele não perdoa, aquele que tem mágoa, e joga no cárcere. Só que este que faz isso não está servindo ao Senhor Jesus, e está servindo ao Senhor deste mundo. Naquela época, o imperador. Quando ele passa a servir a Jesus, ele o chama para fora, cuida das feridas, o leva para a mesa com a família. Ele é feliz. O seu namorado que usou você e te abandonou, a sua namorada que te traiu e te largou, o que as pessoas falam com você? Deixa sofrer, o que plantou vai voltar. Essa pessoa entrou no lugar, você sai, olha com ódio. Cuidado, que Jesus pede o contrário. Não precisa ser o melhor amigo, mas não tenha ódio, perdoa. Esteja no mesmo espaço, seja capaz de sentar à mesma mesa e se alegrar pelo dom do perdão. Ressignificação de traumas passados passa pelo perdão, e o perdão não é bom para quem recebe, o perdão é bom para quem dá. E tem gente que ainda não é feliz como poderia ser, que você não consegue perdoar. Padre, perdão é fingir que não aconteceu. Pelo contrário, quem perdoa não esquece, quem perdoa lembra com amor. Perdão é a mesma coisa de uma cicatriz. Aconteceu, feriu, sangrou, e só você sabe como doeu. Mas quando você perdoa, só fica a cicatriz, não dói mais. Perdoar o outro é você parar de sofrer. Perdoar o outro é você ter capacidade de ser feliz de novo. Porque a pessoa que não perdoa é aquela pessoa que está tomando o veneno do rancor, torcendo para o outro morrer. Só você ficará na pior. O rancor só faz mal a uma pessoa, aquele que sente. É preciso tirar a pessoa do cárcere e trazê-la para a mesa. Pelo menos para a mesa do bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não precisa ter amizade, não precisa sair com ela para ver cinema, mas o cumprimento, o não sentir mais dor, é preciso. Quem sabe eu estou falando aqui para irmãos que não conversam, moram na mesma casa, um chega na cozinha, o outro sai. Se um vai, o outro não vai. É preciso tirar essa pessoa do cárcere e trazer para a mesa da família, a alegria da tua mãe, o amor dos irmãos. Eu estou de mal com meu pai,
Eu não estou conversando com a minha mãe. Vai que morre essa noite, hein? Vai que morre essa noite, hein? É remorso para o resto da vida. Procura o teu pai, procura a tua mãe, engula o teu orgulho e fala: pai, eu estou aqui. Como Paulo disse para o carcereiro: mãe, perdão, eu estou aqui. Procurar talvez um amigo que você goste tanto, mas por causa de pouca coisa você virou um rosto para esse seu amigo. Não saio mais com ele, não jogo mais bola com ele, não quero saber dele. Mas está fazendo falta, está doendo, mas eu não estou sentindo nada. Aqui é macho, cara. É machucado, cara, né? Manda uma mensagem, pede perdão, reconcilia. Se me procurar, eu não tenho raiva. Não é ele que vai te procurar, é você que vai procurá-lo. Porque você está servindo agora o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: quem ama dá o primeiro passo, quem ama vai atrás, quem ama se humilha. Nós precisamos colocar quem nós amamos à mesa e deixar o nosso coração esse lado do cárcere com todas as portas abertas, sem ninguém trancado. Quem está na tua vida é porque te ama. Que nós guardamos dois tipos de pessoas: quem amamos e quem não perdoamos. E saiba de uma coisa: quem você não perdoa está ocupando lugar de quem você ama. A gente não tem mania, e eu pelo menos tenho, o costume, melhor do que a mania, né? De, conforme a época do ano, fazer uma limpeza geral. Quanta coisa que a gente não usa, quanta coisa que a gente nem lembrava que tinha, quanta roupa com etiqueta, queríamos tanto, não usamos nenhuma vez. E quando nós tiramos tudo isso, mas você já notou isso, quando você vai doando o que você não usa, quando você vai tirando o que você nem sabia que tinha, pouco tempo depois você começa a ser restituído. Você ganha um presente, você ganha um aumento, você ganha um prêmio. Por que isso? Doador. Seja um doador. Para que o seu coração receba um novo de Deus esta noite, você precisa tirar do seu coração quem está no cárcere. E Deus: oh padre, mas eu não dou conta. O senhor não sabe o que a pessoa fez comigo, meu filho. Eu não sei, não quero saber. E eu também não dou conta não. Mas quem vai abrir essa cela é Deus. Deus é capaz de fazer no seu coração um terremoto para essa cela se abrir, para soltar essas pessoas que estão tornando a sua vida mais pesada. Você tem dor de estômago, queimação, dor na nuca, dor de coluna, dor atrás dos olhos, insônia, ansiedade. Tudo isso são sintomas emocionais. Nós estamos doentes emocionalmente, por isso as pessoas se matam. Por que as pessoas se matam? Porque elas estão se trancando. Tem gente que já disse para mim: padre, eu não me suporto, eu não me aguento, eu estou desesperado. Tem que aparecer alguém e falar com a pessoa: não te faças mal, eu estou aqui. Se você deseja isso na tua vida, feche os teus olhos. Sim, Senhor Jesus, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Que palavra, Senhor, maravilhosa, dirigida a todos nós. E eu me coloco como esse carcereiro. Eu que confiei demais numa pessoa e deu tudo errado. Eu que acreditei que a minha alegria seria aquele cargo na empresa, acabou que eu fui demitido. Eu que coloquei toda a minha esperança numa posição social, e repentinamente nos terremotos da vida eu perdi tudo aquilo que eu achava que possuía. Senhor,
Eu que confiei na minha empresa, eu que confiei no meu dinheiro, eu que confiava no meu carro, na minha moto, na minha casa, nos meus filhos, e veio, Senhor, um terremoto e mudou toda a minha sorte, mudou toda a minha vida, e eu perdi de uma hora para outra tudo que eu acreditava. Mas eu aprendi com Paulo que a nossa segurança está em Ti, Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, não apenas tu, mas toda a tua família. E eu quero isso, Senhor. E aqui, como família, eu coloco meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, meus tios, primos, genros, noras, sogra, os melhores amigos que eu tenho. Eu não quero, Senhor, cultivar pessoas trancadas dentro de mim pela falta de perdão. Eu quero seguir a Tua palavra. Eu quero fazer como aquele carcereiro fez. Ele se ajoelhou aos pés de Paulo, ele lavou as feridas de Silas. Senhor, eu quero mostrar na prática que eu sou cristão, sendo um doador, sendo uma doadora, ajudando quem eu posso ajudar, dando uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção. E se eu não puder ajudar com nada, e se eu não souber falar nada, no momento em que as pessoas mais precisarem, eu quero estar do lado delas. E eu quero apenas dizer: não te faças mal, porque eu estou aqui. Eu quero estar do lado do meu pai. Eu quero estar do lado da minha mãe. Eu quero estar do lado do meu irmão, da minha irmã, da minha família, da minha nora, dos meus tios, dos meus primos. Eu quero estar do lado dos meus amigos. Eu quero estar do lado daqueles que precisam de mim. Não te faças mal, eu estou aqui. E o meu sonho, Senhor, é reunir em torno desta mesa, a mesa da Eucaristia, a mesa do sacrifício, a mesa do altar, toda a minha família. E quem sabe, Senhor, não estará comigo nesta mesa aqueles que antes eu trancava no meu coração, aqueles que estavam presos dentro de mim. O perdão é possível. O Senhor, esta noite, Ele faz um terremoto dentro de você. E Ele está falando ao teu coração quem você precisa procurar, quem você precisa perdoar, quem você precisa pedir perdão. Quais são as pessoas que saíram da sua vida, estão fazendo falta? Eu creio, Senhor, em Ti. E eu creio que pela minha fé, eu serei salvo. É minha família também. Eu não quero, Senhor, servir a este mundo, ao Senhor deste mundo, como servia o carcereiro ao imperador. Ele servia com medo, ele servia com temor, ele tentou até tirar a própria vida no momento de desespero. Eu quero servir a Ti, Senhor, porque Tu és aquele que coloca em torno da mesa, Tu és aquele que enche a minha família de alegria e de sorriso no lábio. E eu vos peço, Senhor Jesus, que se houver nesta igreja, nesta missa da família, se houver alguém que me acompanha pelo YouTube, ou que ouve esta pregação, ou que assiste este DVD, que está vivendo um momento de desespero na vida,
que o Senhor leve para a alegria. Diga ao coração desta pessoa: Senhor, não te faças mal, eu estou aqui. É a fé, é o poder da fé que me mostra que Jesus está comigo e que com Ele eu sou capaz de lavar os pés, eu sou capaz de curar feridas, eu sou capaz de sorrir, eu sou capaz de ser feliz. Apesar das pessoas que me traíram, das pessoas que me abandonaram, das pessoas que me humilharam, das pessoas que riram de mim, que falaram de mim, eu sou capaz de ser feliz, eu sou capaz de dar a volta por cima, porque eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Jesus, e eu quero ter na minha vida as atitudes de Jesus. Faça de mim, Senhor, um doador. Se você deseja isso, peça no seu coração. Eu não vou pedir para você repetir, talvez você não queira isso, mas se você é jovem, você é homem, você é mulher, você é pai, mãe, você é idoso, você é criança, adolescente, se você quiser, diga dentro de você para Jesus: eu quero ser um doador, eu quero ser uma doadora. Eu não quero ser um carcereiro, colocando pessoas no cárcere. Eu quero estar à mesa. Eu quero ser orgulho para minha família. Diga para você mesmo: a minha família terá orgulho de mim. As pessoas que riram de mim terão orgulho de mim. As pessoas que zombaram de mim, elas verão a minha vitória. Porque esta noite, Senhor, eu estou colocando em Ti toda a minha segurança e a minha esperança. Muito obrigado, Senhor, por esta poderosa palavra que enche o nosso coração de alegria. Alegria de ouvir o Senhor falando lá dentro de nós: não te faças mal, eu estou aqui. E o mal não é apenas tirar a minha vida. Eu faço mal para mim mesmo quando eu não gosto de mim, quando eu não cuido de mim, quando eu não confio em mim, quando eu não queria ser eu, quando eu acho que a vida do outro é bem melhor que a minha. É pensando tudo isso, é falando tudo isso, que eu estou me fazendo mal. Não perdoando, eu estou me fazendo mal. Afastando da minha vida quem eu amo, eu estou me fazendo mal. Bebendo demais, fumando, me drogando, me prostituindo, eu estou me fazendo mal. E Jesus diz a mim, Ele diz a você: não te faças mal, pois eu estou aqui. Eu estou aqui. Conversa com esse Jesus, pois Ele está aqui. Ele está aí perto de você. Ele está perto de você. Você não pode ver, mas você pode sentir. Não te faças mal, eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que foram tocadas por esta pregação. Obrigado, Senhor, por tantos corações que abriram a grade, abriram as prisões, soltaram as algemas, porque a Tua graça
balançou este coração. A tua graça tremeu essa vida. Obrigado, Senhor, porque nós todos aqui estamos em torno desta mesa e nos sentimos felizes por estarmos aqui esta noite, por escutar o que escutamos, por ver o que vemos, por sentir o que sentimos. Nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te bendizemos. Louvores, glória a ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser muito melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você que tem fé em Jesus, aplauda nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Eu tenho certeza, não está na palavra, mas eu tenho certeza que quando Paulo e Silas entraram na casa do carcereiro, a esposa abraçou Paulo, abraçou Silas, Paulo pegou a criança, o carcereiro abraçou Saulo, abraçou Silas. Ali havia união, ali havia alegria, porque o abraço tudo cura, tudo salva e tudo liberta. Claro, se por acaso está aqui a pessoa que você precisa pedir perdão, você pode ir na pessoa agora, aproveita e já vai lá. É o seu marido, é sua esposa, seu pai, seu irmão. Se a pessoa não está aqui, nós vamos abraçar as pessoas que estão ao nosso redor, como se você estivesse abraçando as pessoas que você deseja perdoar, porque você não nasceu para ser um carcereiro, você nasceu para ser um discípulo do Senhor Jesus. O seu lugar não é na cela, o seu lugar é com a sua família, em torno da mesa, com um sorriso nos lábios.